reloginho sobe rápido, né, Cláudio? É isso Reloginho aí. aí. Na última vez, eu até mandei o WhatsApp para o Basílio, dizendo, Basílio, da onde veio tanta gente, Basílio? Se isso você vê a entidade como Secov, que esse trabalho sério que faz e traz informação para toda a comunidade, né? Isso é importante. Não tenho dúvida. Vocês estouraram o Zoom. Um admite 500 pessoas, que chegou a quase 600. Chegou a ficar perto de 600 ativos, mas a quantidade de entradas e saídas passou de 650, se eu não estiver enganado. Né, Cláudio? 600 e alguma coisa. O pessoal que está entrando, nós estamos aguardando um pouquinho aumentar o número de participantes para poder dar início à nossa palestra de hoje, nosso bate-papo, não é palestra, é um bate-papo aí sobre o mercado. Vamos aguardar mais um pouquinho para que aumente o número de participantes e todos possam participar desde o início. Eu daria no máximo mais um minutinho. Normalmente a gente começa... Respeito às pessoas pontuais. Isso exatamente. Prestigiar aqueles que às vezes estão é o no tempo horário. de clicar no link, de abrir, às vezes o Zoom dá uma engasgadinha. Então, 2 minutinhos a gente já consegue iniciar a nossa live. Depois vocês disponibilizam no YouTube do Secov? Sim. A gente tem um canal no YouTube, Guilherme, do Secov, e nesse canal estão todas as lives que a gente faz pelo Secov. A gente está aí num ritmo bem legal de lives, com muita informação de qualidade, todo tipo de informação. Então, é um canal aí que certamente é uma ótima opção para todo mundo. Cláudio, nós temos conosco hoje, eu estou vendo a lista de participantes, nós temos o nosso Romeu Chap na nossa live hoje. Opa, que obrigado honra. pela presença, Romeu. Nós temos o pessoal da rede aí, Marco Baroni, Caio Portugal, a turma aí toda do Secov nos apoiando aí nessa live. Rodrigo Luna. Rodrigo Luna. Nada como ter o Basílio na live, né, Basílio? A gente tem que falar. Rodrigo, obrigado, Rodrigo, pela presença. Vamos iniciar? Vamos. Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter na nossa live o senhor Basílio Jafé, presidente do Secov, falando um pouco para a gente sobre a trajetória do Secov durante essa quarentena toda, essa situação toda, e uma série de outras informações daqui para frente. O senhor Guilherme Ávila, que ele é Head de Real Estate da XP, trazendo informações aí sobre o mercado, sobre como ele está vendo o mercado. Eu, Nelson Parisi, que sou da rede, o Ricardo Paixão, e eu sempre esqueço de falar do Cláudio, porque o Cláudio fica como apresentação do termômetro. Então, sem dúvida, o nosso VP de intermediação aqui, em Marte, o Cláudio Ermolim. Nós não vamos perder muito tempo com apresentações, nem precisa para isso. Eu vou soltar o Cláudio já para começar com o termômetro, e depois, para aqueles que frequentam mais nossa live, nós vamos começar as provocações para o Basílio e para o Guilherme, e vamos vendo as perguntas dos participantes para ver como é que a gente encaixa, infelizmente num tempo curto de 1 hora, porque tem live aqui que se tivesse 3 horas o tempo seria pouco, né? A gente pretende respeitar o horário das 19. Então vamos dar início. Cláudio, bola sua, vamos para o termômetro. Vamos lá. Bom, obrigado, Nelson, obrigado aí, Ricardo. Bem-vindo, Guilherme, Basílio. Seguindo aí a nossa rotina semanal de mostrar como é que está o termômetro do mercado imobiliário. Lembrando, esse termômetro é analisado toda semana, de segunda a quarta, e na nossa live de quinta-feira a gente traz como é que o nosso mercado está se comportando. Bom, primeiro, lembrando que a gente também acompanha no termômetro as 4 etapas da jornada do cliente, que é o atendimento ao cliente, o agendamento de visita, o envio de proposta e a finalização da venda, e depois a gente vai olhar também a mesma jornada para o mercado de locação. Olhando para o mercado de compra e venda, a gente começa a ver já um comportamento diferente nessas 2 últimas semanas,
na verdade, nessas 3 últimas semanas, onde o percentual de imobiliárias, né, de empresas que responderam à nossa pergunta, é maior o percentual de empresas que veem uma melhoria, né, um aumento no atendimento a novos clientes interessados em comprar imóvel, em comparação ao número de imobiliárias que percebem ainda uma redução. Então, a gente vê aqui um patamar próximo a 40% nas últimas semanas das imobiliárias que perceberam uma melhora no volume de novos atendimentos à compra de imóveis, enquanto a gente tem aqui um número de 17% que observaram uma piora. Quando a gente fala no agendamento de visitas, né, o que a gente viu nessa última semana, também um comportamento muito parecido com a semana anterior, perto de 30% das imobiliárias perceberam um aumento no volume de agendamento a visitas de unidades para compra de imóveis, enquanto 30% ainda percebem uma redução. E aí, vamos lembrar o tempo todo, quando a gente vai olhar lá para o início da pandemia, a nossa primeira pesquisa do termômetro, observem que 85% das imobiliárias tinham verificado uma redução no volume de visitas, né? Ou seja, na época, só 12% tinham visto algum tipo de melhora. Esse número agora está perto dos 30%. Quando a gente olha para o número de propostas para compra, né, a gente também percebe um crescimento na curva no volume de novas propostas para compra de imóvel, né? Então, esse número vem subindo semana a semana, e o número de imobiliárias que percebem uma redução no volume de novas propostas comparado com a semana anterior vem caindo também semana a semana, ou seja, mais uma boa notícia. Lembrando que o comparativo é sempre de uma semana com a outra. Quando a gente vai olhar para o volume pré-Covid, a gente ainda continua com volumes bem abaixo do que a gente tinha pré-Covid, mas entre sempre a forma de a gente olhar a informação, né, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, olhando para o copo meio cheio, a gente vê sim um comportamento de melhora no mercado nessas últimas semanas. Quando a gente vai olhar para a próxima etapa da jornada de compra e a última etapa, que são as vendas efetivas, a gente ainda vê um volume baixo de imobiliárias que perceberam uma melhora, né? Aqui na casa dos 20%, vocês veem que esse número não vem se alterando nas últimas semanas, e a nossa visão, a explicação é que a jornada é uma jornada longa, né? A gente está aí na pandemia, completando aí perto de 90 dias, é um tempo ainda curto para que a gente observe uma melhora efetiva no volume de vendas, mas o indicativo da melhora das etapas anteriores da jornada de compra já é uma sinalização que em breve veremos também uma melhora no volume de vendas. Quando a gente passa para o mercado de locação, a gente já vê um comportamento um pouco diferente. Aqui tem uma distorção na última semana, uma queda, né, nessa última semana, e a gente pode analisar, de repente, depois em detalhe o motivo, mas a gente percebe que existe já uma melhora, um número maior de empresas que viram uma melhora em comparação ao volume de empresas que viram uma piora, volume que a gente reforça no número de visitas, né? Então você vê que quase 50% das imobiliárias já viram um aumento de visita interessados em alugar imóvel comparado com a semana anterior. Vamos lembrar que lá no início da pandemia, só 12% de empresas tinham visto melhora e 76% estavam vendo piora no número de visitas de interessados para locação. O número de propostas para alugar também melhorou, então estamos também chegando perto a 50%, né, quase metade dos nossos entrevistados observando uma melhora no número de propostas. E quando a gente olha também o volume de locações, não por coincidência, a gente vê também uma aceleração na curva. O que a gente vem observando, Basílio, Guilherme, todos que estão nos assistindo, é que muito provavelmente está havendo uma migração de pessoas que buscavam a compra do imóvel neste momento para a locação. Quando a gente vai olhar como é que está se comportando os contratos atuais de locação, a gente percebe que ainda existe um número alto, né, um percentual alto de inquilinos solicitando desconto, né? Então estamos na faixa aí de quase 60% do volume de inquilinos das imobiliárias que responderam a nossa pergunta renegociando aluguel. E quando a gente olha para essas renegociações, separando em residencial e comercial, o percentual dos inquilinos que solicitaram renegociação de aluguel residencial está em torno de 50%, ou seja, 50% da carteira já solicitou desconto no residencial, e perto de 40%
que solicitou comercial na última semana. Lembrando que, quando a gente olha para residencial e comercial, no início da pandemia, houve um movimento muito grande de solicitações de renegociação de contrato de aluguel comercial e o residencial começou depois. Por isso, quando a gente olha essa última semana, o volume de residencial é maior do que o comercial. Quando a gente vai olhar para aquele percentual de desconto que foi solicitado, em média, né, por aqueles que já solicitaram desconto, a gente percebe que a grande maioria solicitou até 50%, né, ou seja, um percentual muito baixo de inquilinos solicitou um desconto maior do que 50%, isso é uma média, obviamente. E aí, quando a gente vai olhar em prazo, né, também já observamos desde a semana passada até a semana retrasada, Basílio e Guilherme, o tempo que a gente tinha de solicitação de desconto era limitado a 3 meses. Dado que o ambiente ainda está incerto, mesmo com a retomada, a gente já começa a ver solicitações para desconto acima de 3 meses, né? Solicitações chegando aí a quase 4 meses, 5 meses. E aí a gente vai olhar a carteira, né? Você vê que nas imobiliárias que responderam a nossa pergunta, 64% da carteira dessas imobiliárias já fecharam os seus acordos de renegociação de contrato de aluguel, né? Então, você vê que é um volume expressivo da carteira, mas esse é uma onda que nós entendemos que deve estar já em fase final e a gente deve retomar aí uma normalidade em breve. Nelson, Obrigado. a palavra é com vocês. Esse foi o termômetro dessa semana. Reforço só, por favor, que todos continuem nos ajudando, respondendo ao nosso termômetro, que quanto mais respostas nós tivermos, melhor vai ser a qualidade das nossas informações. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Antes de provocar o Basílio, eu vou agradecer a presença da filial Bauru, que está com a gente, o pessoal na aula da Regional Bauru está conosco, nosso amigo Ângelo Frias Neto, de Piracicaba, também está conosco, o meu companheiro Elbio Fernandes Mera está conosco, nos prestigiando, e tem mais uma infinidade de amigos aqui participando da nossa live. Muito obrigado a presença de todos. Basílio, eu não vou gastar a minha saliva aqui, porque eu quero ouvir você, eu quero entender e quero mostrar para os amigos da rede e das empresas imobiliárias o papel do Secov, porque quem não está nesse nosso dia a dia de presenciar tudo que vem acontecendo e todo o envolvimento que o Secov tem e teve, né, continua tendo para nos ajudar, eu diria assim, o Secov faz muita coisa e mesmo tentando divulgar, ainda é muito pouco que se divulga pelo tanto que faz. E isso tanto do trabalho voluntário como dos funcionários da casa. E eu sei o teu trabalho, qual tem sido, junto com os demais diretores, a carga pesada que é isso. Então, eu acho que o momento é bem propício para te perguntar e te provocar um pouquinho, no sentido de que você conte um pouco para esse pessoal que está nos ouvindo, todo o trabalho que o Secov vem fazendo, aproveitando e emendando um segundo ponto com essa queda, mais uma vez, da Selic, como é que a gente pode pensar nesse mercado de imóveis comparando com o ano passado? Como é que a gente vê isso, Basílio? A palavra é sua. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal, muito bom. Guilherme, seja muito bem-vindo, é interessantíssimo a gente ouvir o que tem a XP a dizer sobre todo esse momento. Eu vou tentar ser bem rápido para a gente poder ouvir bastante o Guilherme, desfrutar da presença dele. Mas antes, eu fiquei com 2 dúvidas em relação ao que o Cláudio falou, vou colocar essas 2 dúvidas para a gente não perder o fio da meada. Cláudio, está por aí? Tá. Você, em primeiro lugar, você colocou que 64% das carteiras já foram renegociadas e chegaram a um acordo. Agora, 64% do total dos inquilinos ou de quem pleiteou a renegociação? Essa é a primeira dúvida. 64% da carteira das imobiliárias que respondeu. Então, praticamente todo mundo chegou a um final Sim. feliz na renegociação. A judicialização foi muito baixa. Isso é ótimo porque é uma coisa que o Secov
colocou desde o início a importância de a gente negociar uma situação nova, uma força maior, ou cisne negro, seja lá o nome que queiram dar, mas uma situação completamente inusitada, anômala, e não valeria muito a pena a gente pensar apenas em gastar uma energia, um tempo e um recurso enorme em judicialização. Os acordos sairiam mais baratos para todo mundo num tempo de solidariedade. Bom saber que quase todo mundo fez isso. Nós fizemos diversas lives, inclusive, enfatizando esse ponto. A gente aqui também, Basílio, a gente reforçou o tempo todo para todos os nossos participantes que esse era um momento de negociação, que esse era um momento onde as pessoas deveriam entender, cada um lado do outro, que esse era o melhor. Então, quando eu digo aqui, é aqui nós todos. É isso mesmo. Bom, segunda dúvida, Cláudio, a grande pergunta. Esse final de semana nós abrimos os estandes. E aí? Foi bem, não foi bem? Teve muita visita? As coisas melhoraram? O que você... Basílio, eu posso te dizer mais pelo retrospecto do que a gente teve na Abiara do que pelo Secov, porque a gente não chegou a fazer uma pesquisa pelo Secov. E o que a gente viu na Abiara foi que 60% dos nossos clientes que tinham stand reabriram no final de semana, tá? Todos eles reabriram seguindo os protocolos que nós combinamos com a prefeitura. O movimento dos estandes de venda dos produtos mais populares, né? Minha Casa Minha Vida, tiveram um movimento superior aos demais produtos, acho que era algo esperado, mas nós tivemos estandes com visitas aí de 70 pessoas, 80 pessoas, teve um que teve quase 90 pessoas no final de semana, né? Obviamente... Mais 4 horas? Coube nas tanta 4... Vamos, assim, eu prefiro te dizer que... meio... não necessariamente todas as pessoas foram atendidas, tá? Então, pode ser que os estandes... Agora, eu acho que é uma sinalização importante para colocar que existe, sim, uma demanda reprimida, existem, sim, pessoas que estavam na jornada de compra de imóvel e que, porventura, ao verem todo o decreto da quarentena e a interrupção das atividades presenciais, tomaram a decisão de esperar um melhor momento para retomar. Então, acho que essa é uma sinalização positiva. Tá bom. Nelson, Ricardo, Guilherme, amigos, eu estava só tomando o ponto do Cláudio, porque ele falou exatamente isso numa excelente entrevista no Valor de Hoje, publicada no Valor de Hoje. Então, você falou de acordo, está tudo certo. Mas nós fizemos também uma pesquisa informal, isso é importante para conhecimento de todos, entre as 40 principais incorporadoras daqui de São Paulo, e a maioria abriu os estandes que tinha para abrir. O funcionamento ainda, todo mundo se adaptando, questões de horário, os protocolos e tudo mais, mas a conclusão é de que o movimento foi aproximadamente 1/3 do que seria um fim de semana normal a ser, antes do Covid. Então, que é um excelente resultado, imaginando que, poxa, estamos voltando, muitas pessoas ainda têm medo, têm receio de sair de casa, de ir para um plantão, olhar alguma coisa, ter um contato maior com as pessoas, inclusive levando esposa, filhos, quem quer que seja. Então, me parece um excelente resultado para a gente começar. Mas, rapidamente falando, porque queremos ouvir o Guilherme, o Secov, desde o início, se preocupou em fornecer informações as mais acuradas possíveis para todos os seus associados e representados, porque já que estamos num mundo novo, era imprescindível, e mundo novo extremamente ágil, que virou um mundo completamente digital, virtual, digital. E nesse mundo valeu a velocidade e a qualidade das informações. Então, nós nos preocupamos muito com isso, já realizamos, desde o início da pandemia, mais ou menos 70 lives e algumas centenas de reuniões por videoconferência, e com isso a gente tenta abarcar todos os segmentos que têm algo a ver com o mercado imobiliário, e tem assuntos que não acaba mais, e todos eles com mudanças muito expressivas. E participamos de todas as lutas, claro, desde a luta para manter os canteiros de obra funcionando e, com isso, evitar uma crise social, a luta para reabrir os estandes de venda e permitir a atividade regular das imobiliárias, luta essa que teve um final feliz a semana passada, embora com 4 horas por dia,
tudo bem, nós temos que entender os dois lados. Está todo mundo preocupado e não queremos voltar para a fase vermelha nenhuma. Então, topamos, estamos respeitando e pretendemos que todas as empresas ligadas ao nosso setor realmente cumpram esses protocolos. Fizemos até hoje, vocês devem ter visto, um anúncio de página inteira no Estadão, comunicando ao Brasil que estamos abertos, estamos prontos para receber quem queira comprar o seu imóvel e estamos respeitando todos os protocolos, que é importantíssimo dizer isso. A par disso, tivemos uma atuação nesses 3 meses enorme em Brasília, tentando nos defender de projetos extremamente populistas e casuístas, tentando se aproveitar dessa situação que nós vivemos para lançar algumas coisas que não fazem sentido nenhum para a continuidade dos nossos negócios, para a segurança jurídica de tudo que nós fazemos, aumento de tributação. Aliás, eu não posso deixar de falar, não é politicamente correto dizer isso, mas que diabos, dezenas e dezenas de projetos defendendo aumentos de tributação e sacrifícios maiores nossos, e male se consegue evitar reajustes do funcionalismo público? Como assim? Funcionalismo público, então, não colabora com tudo isso, não participa com tudo isso? Não houve redução, não houve nada, e mesmo esse não reajuste, cujo veto, aliás, cuja assinatura por parte do presidente demorou 15 dias, e nesse intervalo aconteceram diversos reajustes de última hora, mesmo esse reajuste ainda pode ser vetado, aliás, o veto pode ser derrubado pelo presidente Bolsonaro, pelo Congresso. Que história é essa? É algo que nós, no Secov, lutamos e continuaremos a lutar para que as condições sejam muito mais igualitárias do que essa. Mas, enfim, temos muito mais lutas do que essa, muito mais atividades, mas eu não vou tomar o tempo de vocês. Devolvo para quem? Para o Nelson, para o Ricardo, para que vocês possam começar com o Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Basílio, mas eu vou voltar na próxima provocação depois para você, com relação a essa questão da redução da taxa da Selic e como a gente pode ver esse mercado, aí a gente volta um pouco adiante. Ricardo, desculpe, faltou essa, eu falo depois. Ricardo, eu vou deixar agora com você aí para fazer umas provocaçõezinhas apimentadas para o Guilherme. Vamos lá, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, meus companheiros de live, Cláudio, Nelson. Boa noite, Basílio, Guilherme. Vamos dar sequência com as provocações e tentar tirar um pouquinho de proveito aqui do conhecimento e da evidência que a XP tem hoje no mercado, né, Guilherme? O Guilherme, como o Nelson falou, é o head de real estate, é o responsável na vertical imobiliária lá na XP, então acho que ele tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Eu quero começar fazendo uma provocação, Guilherme, com relação a... Vocês recebem aí quase que diariamente muitas teses de fundos que justificam, que tentam convencer vocês que eles são interessantes e têm uma rentabilidade bacana. Especialmente no mundo do mercado imobiliário, que é onde você é o head. Você tem sentido, vamos usar aqui a terminologia do Basílio, AC, antes do Covid, vocês têm sentido um apetite do investidor olhando para o mercado residencial, mesmo antes do Covid? Vocês percebem que esses fundos têm olhado para o mercado residencial com outros olhos, com mais apetite? E mais do que isso, e agora considerando a pandemia, considerando o Covid, vocês acreditam que esse efeito de home office, estava vendo uma reportagem ontem de um advogado trabalhista, ele mencionou uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, de pesquisa econômica aplicada, não avançada. Ele revelou que a migração do trabalho presencial para o home office pode ser adotada por 22,7% das ocupações nacionais, o que alcançaria aí mais de 20 milhões de pessoas. Vocês acreditam que esse efeito também dessa revalorização do espaço residencial, desse avanço do home office ou para outras estruturas, seja no condomínio
ou por alguns espaços apropriados para isso, que isso também possa aumentar esse apetite, esse olho do investidor para o mercado residencial. Como vocês estão enxergando isso, principalmente através das teses que vocês recebem relativas ao mercado imobiliário, e para a gente também aqui desmistificar um pouquinho do jargão desse mundo financeiro, explicar um pouquinho para o nosso público de imobiliário o que são teses, como é que funciona essa dinâmica, que vocês recebem teses, aprovam, não aprovam, como é que vocês fazem isso, desmistificar um pouquinho esses jargões para o nosso público da área imobiliária. Guilherme, é contigo. Não, bacana, Ricardo, obrigado. Pessoal, primeiro, um prazer aqui estar junto com vocês aqui no Secov. Eu acho que eu não podia estar no lugar mais oportuno para essa live, porque eu estou dentro do stand de venda aqui do interior, já que a XP está em home office oficial. Falar que eu acompanhei aí as brigas de todas as instituições do setor aí para manter as obras em andamento. Então eu tenho profundo respeito por todo o trabalho que vocês fizeram, porque isso foi muito importante para o momento que a gente está hoje, eu acho, né? Porque acho que obviamente a gente vivenciou e continua vivenciando aí uma crise extremamente profunda, mas eu acho que o descompasso que hoje a gente vive já no mercado financeiro já mostra que a gente consegue olhar uma luz no fim do túnel, porque as coisas realmente estão voltando, tá? Respondendo um pouco da pergunta do Ricardo, tá? Eu acho que aqui na XP a gente tem o privilégio de ser o líder disparado em emissão de fundos imobiliários, e é o que a gente brinca aqui, né? Que, poxa, aqui parece curva de rio, então inúmeras teses imobiliárias passam por aqui, né? Seja as teses mais óbvias que a gente tem no mercado, então fundos imobiliários que são voltados a galpões logísticos ou imóveis comerciais, coisas que a gente, ou mesmo fundos de shopping, coisas que são bem triviais já na cabeça do investidor, mas a gente também tem teses e teses que se amparam em coisas que são menos palatáveis aí ao gosto do investidor, e a gente aqui tenta sempre empacotar isso em alguma coisa que a gente consiga trazer para o mercado, né? E obviamente uma das teses que fica cada vez mais evidente, Ricardo, é a tese de fundos imobiliários voltados para o mercado residencial, né? A gente já viu, sim, algumas dessas teses saindo no mercado, né? Tem lá o fundo da MRV junto com a Lugo, a própria Vitacom também fez uma tese, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais evidente, dado que hoje, né, eu acho que o nível de taxa de juros que a gente vai vivenciar nos próximos anos, ele é transformacional para o setor, para o investidor e para a economia em geral. Então, à medida que a gente tem uma busca por rentabilidade e o segmento de residencial ele tem, sim, condição de entregar para o investidor retornos interessantes, né? Então, você compra imóveis através de um fundo, você coloca uma gestão em cima desses imóveis e você repassa para locatários e você rentabiliza esses investidores através da renda que vem desses aluguéis, desses imóveis residenciais. Eu acho que isso é uma tese que vai sim ficar cada vez mais evidente. A gente já vê também grandes empresas comprando imóveis inteiros, né? Os multifamilies, que são muito comuns lá fora, nos Estados Unidos, empresas buscando esse tipo de tese para trazer aqui para o Brasil. Então, assim, eu acho que, respondendo à sua pergunta, eu acho que essa é sim uma classe de fundos imobiliários que vai ficar cada vez mais forte. Eu acho que, assim como não só essa, mas dado o nível e o cenário de juros que a gente tem hoje, vai possibilitar a gente ser cada vez mais criativo em levar teses que não eram tão triviais para o investidor para o mercado. Então, isso acho que vai ser muito importante, não só para o desenvolvimento do mercado de capitais como um todo, mas também para o desenvolvimento da indústria imobiliária, do setor imobiliário. Obrigado, Guilherme. Eu pegando aqui, só lembrar a todos que vocês podem participar no chat ou então aqui nas perguntas e respostas. Não deixem de fazer também, nos ajudar aqui nas provocações para os nossos convidados. E aqui reforçar que o Basílio colocou que o nosso companheiro Elbio
foi um dos pioneiros aí, trazendo o primeiro fundo imobiliário residencial, Elbio. Aqui fica o crédito, muito bem lembrado aqui pelo Basílio. Nelson, vou voltar contigo para a provocação para o Basílio. Não, eu vou voltar para você para provocar o Basílio, senão vão dizer que é panelinha. Então você volta para o Basílio e depois eu pergunto para o Guilherme. Vai lá, pega o Basílio na curva aí. Tá bom, então, na verdade, você já fez a provocação, né? Falar um Mas pouquinho. troca, se quiser, troca, depois eu volto para ela. Não tem problema, a gente improvisa aqui, Nelson. A gente hoje estava esperando essa redução da taxa Selic. Eu acho que nada mais oportuno, infelizmente impulsionado por uma pandemia, né? Então, obviamente, se as condições normais de temperatura e pressão, né, se tudo tivesse normal com a taxa de juro mais baixa, não seria preciso a gente divagar muito sobre os efeitos positivos de um juro baixo. Porém, a gente sabe que a gente tem aí essa crise que vai ter que ser enfrentada. Em que medida que a redução dessa Selic ela pode nos ajudar e mostrar realmente a tese de que juros baixos ajudam o mercado imobiliário? Basílio, contigo. Essa é uma das nossas lutas, até agora tem sido uma luta em glória. Não é possível a gente aceitar e entender como um banco, aliás, um funding que hoje a poupança foi reduzida para, como vocês sabem, a poupança paga 70% da Selic. Selic 2,25, poupança paga 1,58% ao ano. Esse é o funding para qualquer empréstimo, qualquer financiamento do SBPE. Como é possível um banco ter um funding de 1,58 e emprestar 7, 7,5? Não existe outro país no planeta Terra onde isso aconteça. Um spread desse tamanho. Então, depois queria até ouvir a opinião do Guilherme sobre isso, porque para nós é difícil entender. Nós temos lutado muito, temos falado muito na BCIP com os 5 grandes do crédito imobiliário, e a alegação é sempre a mesma. Puxa, mas os juros futuros indicam que daqui a alguns anos o juro vai voltar para 6, 7%, então nós não podemos baixar. Ora, nós temos 2 alternativas para baixar. Primeiro, uma indexação. Eles falam IPCA já existe, só que IPCA mais 4,25, 4,5 ainda é muito alto. Nós estamos falando de novo de 6%, 7%. Então continua sendo excessivo, continua sendo um spread injustificável. A segunda alegação é de que então não dá para baixar, isso não pode, por tudo isso que eu falei, mas dá. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem juros flutuantes. Você pactua uma repactuação, não é um bom português, mas enfim, você, na sua condição de financiamento, os juros são repactuados normalmente a cada 5 anos, mas pode também ser um período diferente. E isso varia de acordo com a evolução da economia. Portanto, o banco não estaria com o juro fixo por 30 anos ou por 25 anos, que é todo o prazo do financiamento. Seria por algo muito menor. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos sucesso nisso. E olha que temos tido reuniões frequentes com diretorias, vice-presidências e presidências desses grandes bancos. Caixa Econômica Federal, tivemos a semana retrasada, semana passada, essa semana, quarta-feira da semana que vem, temos mais uma rodada, mas até agora estão inflexíveis e nós chegamos até a propor, puxa vida, então vamos fazer uma coisa bacana, estamos vivendo tempos atípicos, tempos de maior solidariedade, como eu falei há pouco, vamos fazer algo restrito ao tempo de pandemia. Vamos lá, durante 60, 90 dias vocês oferecem os juros menores para quem comprar nessa época. Não vai ser um percentual expressivo da carteira de vocês, mesmo que tudo isso que vocês estão falando ocorra, não concordamos, mas ocorra, vocês estão restritos a algo bastante pequeno. Mas nem assim tivemos sucesso. Olha, não é mole, Ricardo e Nelson. Mas seria interessante a gente ouvir o que o Guilherme tem a comentar sobre isso, porque ele tem a visão do outro lado, né? Não, o Basílio, a gente adora quando essa discussão vai para o lado dos bancos, que a gente tenta fazer exatamente o oposto aqui na XP, né? Então, eu acho que para o crédito da pessoa física, a gente ainda não encontrou a solução, né?
mas quando a gente fala com empresas do setor, obviamente, a única forma de você baratear o juro dos bancos é quando você coloca o mercado de capitais para trabalhar para você, né? Então, a gente foi impressionante, né, nas últimas semanas, a quantidade de empresas do setor de real estate que buscaram a gente para justamente baratear as taxas de financiamento dos planos empresários que tem captado aí. E, obviamente, através do mercado de capitais, a gente consegue avaliar alternativas para isso. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, acho que na pessoa física ainda a gente tem que encontrar soluções ainda talvez um pouco mais criativas, mas para as empresas isso já é uma realidade, né? Então, a empresa hoje, algumas empresas hoje elas conseguem captar dívida a custos abaixo daquilo que eventualmente os bancos oferecem para elas nos planos empresários. Então, isso obviamente depende muito de condição do mercado, como que o mercado porque isso é um crédito privado que é distribuído para a pessoa física, mas dado a resposta do mercado, né? Dada a sensibilidade da redução da taxa de juros, mais rápida, com certeza, do que a velocidade dos bancos de dívidas. Perfeito, é muito isso. E, olha, devo dizer que a nossa luta vai continuar, continuamos considerando inaceitável essa situação e não vamos ficar quietos, não. Tá? Esse é um pleito, acreditamos, bastante equilibrado, bastante justo, de bom senso. Lembrando que cada ponto percentual de redução no financiamento imobiliário representa uma queda na prestação da ordem de 13% a 15%. Puxa, você aumenta enormemente o universo de pessoas que podem ter condições de adquirir os imóveis. É um ganha-ganha, um win-win espetacular, incrível a gente parar nessa ponta dos bancos. Mas antes de devolver a palavra para vocês, queria fazer um comentário em relação à pergunta do Ricardo para o Guilherme. A questão do home office. Home office, sim, é uma nova moda, mas nós ainda estamos interpretando, Ricardo, de uma maneira geral, e Guilherme, eu sei que você possivelmente tem uma opinião diferente, mas isso como uma moda. Pode acontecer, mas não vai ser algo tão definitivo e que vá diminuir o apetite por determinados tipos de imóveis só em função da existência ou não de home office. Home office é uma condição que não é permanente. Tá? A XP, eu sei, pensa diferente, mas o nosso entender ainda é bastante importante. Em primeiro lugar, você ter o networking, que as reuniões presenciais, os eventos presenciais proporcionam. E, em segundo lugar, você manter a cultura da empresa. Nós estamos fazendo aqui uma live extremamente objetiva e tal, mas é mais difícil, em lives e videoconferências, você implementar culturas de empresas, maiormente empresas mais recentes, como a XP, que tem um menor número de anos de operação no mercado. Então, acreditamos, sim, o home office veio, você vai ficar 1, 2, 3 vezes por semana falando, mas você precisa ir para a empresa, você precisa frequentar eventos, você precisa estar em outros lugares. Então, vamos lá, tudo é uma situação de equilíbrio e vai continuar tendo um mercado grande para todos os tipos de unidades, todos os tipos de apartamento, na nossa opinião. Eu até peço desculpa que eu não me esquivei da resposta, porque a XP tinha anunciado o home office permanente, da época passou mesmo, tá? Eu acho que, assim, tudo, a gente vai passar por uma fase de uma grande adaptação, né? Acho que é o que o Basílio falou. A gente vai ter que entender, depois de tudo isso, o que vai ser o novo normal. Obviamente, a XP fez um anúncio por ser uma empresa inovadora, por buscar o diferente, e eu acho que para a realidade da XP talvez isso seja viável. Não sei como que vai ser para outras empresas. Eu vou pegar o gancho aqui e vou continuar com o Guilherme em 2 pontos, agora puxando para as imobiliárias e os corretores. Primeiro, a gente acredita que o mercado de imóveis no Brasil está barato por vários motivos, inclusive pela própria cotação de câmbio, né? Se isso é verdade e de que forma as imobiliárias e os corretores podem aproveitar essa visão dos fundos estrangeiros e investir no mercado imobiliário? De que forma nós podemos ganhar junto? Olha, eu acho que tem uma primeira onda, né, que todo mundo vai ver, né, que eu acho que talvez seja a retomada
dos IPOs no setor imobiliário. Tá? A gente acha que no segundo semestre a janela de mercado de capitais vai continuar muito robusta, né? Isso, obviamente, a gente vai ver uma demanda crescente por investidores estrangeiros, né? Buscando adquirir sociedade, né? Comprando participação em empresas incorporadoras brasileiras. Isso, obviamente, vai fomentar toda a indústria. Acho que isso é um primeiro efeito, né? Eu acho que o segundo efeito, obviamente, hoje, né? Você tem inúmeros fundos estrangeiros, né? Que têm já presença no Brasil e que, como eu falei na minha primeira intervenção aqui, né? Que tem procurado teses cada vez mais criativas. Eu acho que isso, obviamente, vai passar pelo mercado residencial. Eu acho que isso também é um fator que vai possibilitar aí inúmeras oportunidades para o setor. Então, acho que isso não se restringe só ao mercado, obviamente, no mercado primário. Acho que o mercado de imóveis usados também vai se beneficiar por esse movimento. Então, o que o Nelson, o que você falou é uma realidade. O Brasil está em liquidação para o investidor estrangeiro, né? Do ponto de vista com esse cenário de câmbio. E eu acho que a gente vai ver um aumento expressivo e cada vez mais do investidor estrangeiro olhando para o mercado brasileiro, principalmente dado as oportunidades que aparecem. E o setor imobiliário sim, um setor extremamente relevante para a economia, extremamente resiliente também em preço. Acho que a gente viu, né? A gente não viu nenhuma incorporadora aí fazendo liquidação de imóvel, por mais complicado que seja o cenário. Então, acho que isso mostra também que a gente tem fundamentos extremamente fortes aí no setor também, no que tange a preço. E as imobiliárias e os corretores podem se aproveitar se preparando para poder ter esses produtos em prateleira e trabalhar para esses clientes. Exatamente, eu acho que essa é a principal mensagem. Acho que, obviamente, acho que a mensagem não é tão distante quanto as pessoas imaginam. Acho que é um efeito que o investidor vem, o mercado começa a se aquecer e aí todo mundo se beneficia. Obrigado, Guilherme. Ricardo, Deixa eu só quer responder, acho que provocar o Guilherme ou o Basílio? Ou o Vamos Guilherme ia seguir. falar alguma coisa? Não, é só falar assim, eu acho que tem um ponto aqui, o Marco está comentando no chat aqui, porque que as companhias não buscam crédito no exterior. Eu acho que isso é algo que pode sim acontecer. A dificuldade que tem é que o crédito imobiliário é um crédito longo, né? Então, é difícil você imaginar aqui que um investidor estrangeiro vai vai começar a pulverizar oferta de crédito aqui por um período tão longo. Acho que a gente ainda vai continuar restrito aos grandes bancos. Eu particularmente aqui, como eu tenho uma missão aqui de tentar buscar alternativas aqui no mercado de capitais para a gente conseguir oferecer crédito imobiliário para a pessoa física aí em taxas mais atrativas. A pergunta pode ser para os dois, Nelson. Acho que fazer uma provocação que serve para os dois, até porque o Basílio ele está dando um bom mediador, né? A gente manda uma pergunta para ele e ele devolve duas, né? Perguntas. Então, vamos lá. Ele até vai ajudar a tornar essa pergunta aqui mais interessante para o Guilherme também. Mas só reforçando a mensagem do home office, eu acho que é importante. Às vezes a gente tem o pensamento muito linear ou binário, né? Ou é home office ou é escritório. Eu acho que, na verdade, isso aí vai ser um grande aprendizado e a gente vai sair um pouco diferente disso, mas sem muito esse pensamento. Porque da mesma maneira que a gente vê esses 22,7% apontados pela pesquisa do IPE, a gente tem os outros 77,3% daqueles que não têm como fazer o home office ou até um trabalho híbrido também, né? A finalidade do encontro presencial acho que vai ser mais objetiva. A gente, no fim de tudo isso, no fim do dia, acho que a gente vai viver um grande aprendizado e, de repente, aí valorizar um pouquinho mais alguns contatos que a gente tem em casa, algumas coisas aí que eu acho que no fim do dia, vai servir como um grande aprendizado para a gente. Mas deixa eu fazer a próxima provocação, que ela é relativa também à crise, que também à pandemia. Dois principais efeitos que a gente vai sentir são inevitáveis da crise,
são o desemprego e o índice de confiança. E como que a gente pode conviver com esses efeitos, com esse legado, vamos chamar de legado negativo, se é que a gente pode falar isso, como que a gente pode conviver, como fazer negócios com esse ambiente, qual mensagem que o Secov pode passar para os associados, para as imobiliárias, para os corretores e o restante do ecossistema, e como que a XP, agora voltando para o Guilherme a pergunta também, tem encarado essa parte da lidar com o índice de confiança e com a questão do desemprego e, consequentemente, também uma redução da renda. Basílio, contigo. Se quiser turbinar, colocar mais uma pimentinha na pergunta, fica à vontade. Ok, Ricardo. Primeiro, não posso deixar de comentar, não são todos os advogados que fazem contas mais complexas de cabeça e sem titubear. Hein? Pois é, né? Muito bom, muito bom. Mas, vamos lá. Existem alguns países onde os empresários e os grandes executivos são considerados de um nível maior do que a média do mundo. Um desses países é o Brasil, porque nós já vivemos tantas crises de todos os tipos que o pessoal que continua atuando acaba, que são os competentes, porque quem não é competente já foi para o espaço e não está mais atuando. Esse pessoal que continua atuando adquire uma cancha, uma competência, uma resiliência que são muito bem considerados no mundo todo. Você pode comparar com executivos de multinacionais do mundo todo, expats do mundo todo, e os brasileiros, via de regra, estão na frente. Se vocês quiserem pegar os últimos 40 anos, vai. O Nelson e eu temos uma lembrança maior dos últimos 40 anos do que vocês três. Mas vamos lá, Nelson. Começamos com aquela hiperinflação do começo dos anos 80, plano cruzado, plano Bresser, plano Collor, desvalorização cambial e quebra cambial de 98, problemas que nós tivemos no início agora dos anos 2000, crise da bolha, 2001, com a queda das torres gêmeas, que o mercado se desorganizou completamente. 2008, a crise da bolha. 2013, 14, 15, 16 e 17, a crise do mercado como um todo. Então, o que nós estamos vivendo agora é apenas mais uma crise. A crise de 2020, a crise da pandemia. Não sei como no futuro vão chamar essa crise. Crise do corona, sei lá. Enfim, nós nos adaptamos com uma facilidade muito grande. É fácil? Não. Muito longe de ser fácil. Muito longe. Mas nós temos, os brasileiros têm o condão de buscar as alternativas, as soluções, onde elas possam aparecer. Lembrando que se o desemprego, que você citou especificamente, que já estava voltando para 11%, vai subir para 15%, para 16%, para 18%, usando a tua capacidade de fazer contas, ainda vamos ter 82%, 85% de pessoas empregadas. O bolso vai estar menor? Sim, o bolso vai estar menor, mas aí nós vamos buscar soluções criativas na taxa de juros, na redução de preços dos imóveis, através de emprego de novas tecnologias, novos materiais, sensibilização, essa é mais difícil, sensibilização dos órgãos públicos e que, de repente, a outorga onerosa possa não ser tão cara, e outras atitudes que a gente possa ter que vão de acordo com a situação nova que nós estamos vivendo. Por exemplo, os imóveis que estão sendo lançados agora, via de regra, têm um grau de automação maior. Isso pode ser um fator de atração bastante grande para quem busca imóveis, porque a gente tende a passar mais tempo nas nossas casas, nas nossas residências, então, possivelmente, nós tenhamos maiores desejos. Também existem novos tipos de aquisição.
já foi lançada a House on Demand, ou Home on Demand, foram lançados outros tipos de moradias que se adequam a novos tempos. E isso vale muito também para a parte comercial, para a parte logística, para a parte de retail, onde novos esquemas não só do tipo de imóvel, mas também do tipo da aquisição que você faz, vai mudar a situação. Estamos mudando o conceito de lazer, de imóvel de lazer. Era uma coisa que estava em baixa há alguns anos, de repente agora está começando a ficar em alta novamente, porque descobrimos que podemos ficar mais tempo nos nossos second homes, sem perder qualidade de trabalho. Então, Ricardo, com isso, eu tenho certeza absoluta de que o mercado vai se virar, vai se dar bem mais uma vez, com todos os desafios, com todas as dificuldades. Nós vamos superar sem sombra de dúvida. Mas gostaria também muito de ouvir as palavras do Guilherme. Basílio, eu concordo com tudo que você falou, né? E eu tenho conversado com muito empresário do setor aí nesse contexto aí de companhias buscando o mercado de capitais e tudo. E é o que eu sempre falo, né? Assim, a gente obviamente viveu um hiato muito grande de incerteza e obviamente estou um período de muita preocupação, mas o cenário que a gente vê aqui pós-Covid, né? Se é que a gente já pode falar que a gente está num cenário em reta final aí de cenário de pandemia, né? É um cenário onde a gente tem as transformações que a gente vivenciou nos últimos anos para o setor, elas continuam lá, e a gente está saindo num ambiente de taxa de juros ainda menor. Então, a gente sabe que nível de taxa de juros é adrenalina para o setor. Então, assim, o que a gente vai vivenciar de fato é um ambiente extremamente positivo que deveria ser, sim, motivo de entusiasmo para todos os investidores e compradores e todos os participantes do setor imobiliário. Acho que, traçando aí um paralelo também com um pouco do que o Basílio falou, de tentar mostrar os fundamentos e tudo que a cabeça, como que deveria se comportar a cabeça do investidor de imóvel e participantes do setor, a gente vivenciou isso durante esses 3-4 meses que a gente está nesse cenário de pandemia. O investidor pessoa física em bolsa, né, ele foi o grande comprador de ações durante esse período. Então, assim, o grande fluxo de compra de bolsa durante esse período todo foi de investidores pessoa física, pessoas que acreditam que a gente vai sair desse cenário melhor do que a gente entrou. Então, assim, o investidor pessoa física, ele investiu nesse período de Covid mais de 30 bilhões de reais em bolsa. Foi, sim, o grande responsável por essa retomada que a gente está vivenciando nas últimas semanas do mercado. E a gente aqui tem falado que, assim, o papel aqui é sim educar, e assim como a nossa audiência aqui tem o dever de se informar e entender todo esse contexto macro que se coloca para o investidor de imóveis, a gente também fez isso para o investidor de ações. Então, assim, se informar, saber onde estão as oportunidades, se educar através das diversas plataformas aí, diversas empresas que promovem esse tipo de educação para o investidor de imóvel, assim como a gente fez para o investidor de ações. Isso foi extremamente importante porque é o que a gente tem brincado aqui. O investidor estrangeiro está chegando no fim da festa, porque a gente, obviamente, teve um impacto muito grande no mercado de ações durante o início da pandemia, e a gente, ao mesmo tempo, já vê um sinal de recuperação muito rápido, muito forte. Como eu falei, acho que o descompasso entre o mercado financeiro e a economia real talvez nunca foi tão grande, mas a gente acredita que esse descompasso, obviamente, tende a ser equilibrado pela economia real também reagindo, né, ao longo dos próximos meses. Então, assim, a gente incentiva vocês a, de fato, acreditar que acho que o setor
vai continuar se recuperando, vai continuar, os estantes vão retomar os níveis de movimento que a gente via pré-Covid, as empresas vão continuar lançando e eu acho que isso é muito positivo. Guilherme, só complementando a sua resposta, e a questão de funding para o mercado imobiliário? Para financiar a obra, para fazer o financiamento individual da pessoa física, há algum problema com funding ou não? Está sobrando dinheiro? Olha, assim, pelo menos das conversas que a gente tem com grandes empresas do setor, do lado da pessoa física, obviamente, a gente tem aí um problema, né, que os bancos, dado o cenário de desemprego que eventualmente possa afetar uma parte da população, os bancos vão ser mais restritivos com relação ao crédito, isso é natural, mas, assim, em condições normais, as pessoas continuando com o mesmo nível de renda, as coisas vão estar lá, acho que a gente não vê nenhum tipo de mudança, alteração nesse sentido. Eu acho que tem aí para o setor de baixa renda, tem as questões que são inerentes, que sempre estão aí em discussão, mas a gente não vê nenhum tipo de movimentação aí, ou qualquer... acho que muito pelo contrário, né? Acho que o segmento de baixa renda pode ser sim um vetor de retomada da economia, e eu acho que tem aí uma disposição aí de todos para que encare esse setor também, né, como um vetor de retomada. Então, assim, acho que do lado de crédito imobiliário para pessoa física nada muda, né? E eu acho que para as empresas, como eu falei, eu acho que obviamente vai depender muito da saúde financeira de cada empresa, mas tanto do lado dos bancos para fornecimento de planos empresários, quanto o mercado de capitais, acho que as coisas vão estar lá à medida que as empresas, de novo, continuam com a saúde financeira em dia. Pessoal, posso fazer uma pergunta para o Guilherme? Estamos Claro. com Vamos lá. Guilherme, como está a imagem do Brasil para o investidor estrangeiro? O Basílio, eu acho que a gente já passou por momentos mais turbulentos nos últimos 4 meses, 3, 4 meses, tá? Eu acho que obviamente a incerteza com relação ao cenário político ela já foi maior. Eu acho que a incerteza com relação à nossa capacidade de retomada também foi maior. Eu acho que à medida que a gente isso também, esse termômetro a gente consegue ver também, né? Como eu falei, assim, o efeito ele é em cadeia, né? A gente teve algumas ofertas follow-ons de empresas listadas e a gente tem algumas ofertas em andamento e a gente tem visto sim o interesse do investidor estrangeiro para empresas brasileiras e eu acho que isso é um movimento que pode ser replicado em todos os setores e todas as vertentes onde o investidor financeiro pode olhar para o Brasil. Obviamente tem sempre vamos dizer, tem sempre um pé atrás com relação a tudo que é relacionado ao Brasil, né? Mas eu acho que, de novo, acho que nos últimos 3 meses a gente já passou por momentos de maior incerteza com relação ao apetite deles. Acho que agora, nesse momento, a gente está num estágio onde eles retomaram o desejo de olhar o Brasil com outros olhos. Ricardo, tem mais pergunta aí, Ricardo? Eu acho que a gente chegou aqui na... Pergunta tem. Eu tenho aqui, se vocês quiserem, a gente faz uma última pergunta aqui para aproveitar o tempo. Vamos fazer. Legal. O Gênesis, ele fez... Eu vou aqui reformular a pergunta dele com relação à XP e o mercado secundário de imóveis imobiliário. Guilherme, de que maneira você enxerga? A gente tem falado aqui muito de fundo, muito dessas teses de fundo, eles olharem para o mercado comercial, olharem para o mercado residencial. De que maneira você acredita que isso pode causar um impacto para o dia a dia da imobiliária? Porque a imobiliária, quando ela enxerga quem é o comprador, quem é o vendedor do imóvel. Só que não se distanciam da árvore para enxergar a floresta. De que maneira essas empresas podem impactar
o mercado, esses fundos imobiliários, talvez trazer alguns exemplos de mercados mais maduros, ou o mercado de multifamily dos Estados Unidos, o impacto que eles trazem no mercado residencial, e dessa maneira, e de que maneira a imobiliária pode tirar proveito disso, seja através de conhecimento ou através de um ganho efetivo, financeiro, olhando para esses mercados de fundos, para essas movimentações, para entender como é que são essas engrenagens. Deixa eu tentar explicar assim de uma maneira que talvez seja mais didática para todos, mas como que a gente vê o papel aqui da audiência perante as oportunidades que eventualmente possam surgir no mercado secundário. Nas últimas semanas, né, eu me deparei com pelo menos umas 5 teses de empresas que estão olhando para uma captação de um fundo imobiliário que vai comprar imóveis para aluguel e renda, né? Então, isso são empresas que vão fazer a gestão desses imóveis e aí vão, obviamente, ofertar no mercado. Isso, obviamente, gera uma oportunidade no momento da compra, porque são imóveis usados, né? Bom, vocês devem já ter se deparado com algumas dessas empresas, mas são empresas que comprariam imóvel, reformariam e fariam a gestão desses imóveis. Então, você tem a oportunidade no momento da compra e, obviamente, a oportunidade no momento do aluguel. Então, acho que isso é um resumo aqui do que de uma forma um pouco mais palatável e tangível para o público aqui, da onde existem esse tipo de oportunidade que começa, sim, em mercado de capitais aqui conosco. Obrigado, Guilherme. Ou seja, então a imobiliária identificando essas oportunidades pode sim oferecer para esses fundos, pode sim participar dessas operações, sempre estando de olho nas grandes movimentações do mercado. Exatamente. Legal. Nelson, quer dar sua mensagem final? Pode fazer uma pergunta final, mas curtinha. Tem uma pergunta que entrou aqui, o Cláudio está rindo. Tem uma pergunta que entrou aqui dizendo assim, que tipo de investimento na Bolsa ou nesse mercado de capitais pode ser semelhante ao investimento de compra de imóvel, no ganho da compra de imóvel? A gente sabe que o imóvel, óbvio, em momento de turbulência perde a liquidez, mas o mercado, o imóvel não caiu 50% do preço como a Bolsa caiu, tá certo? Posso não ter a liquidez, mas eu não tenho a perda de valor momentânea. E se a gente olhar historicamente, o imóvel, na pior das hipóteses, nos piores momentos, acompanhou a inflação. Então, aqui o Marcelo colocou uma pergunta nesse sentido. Que tipo de ativo aí no mercado de capitais eu posso comparar com essa solidez do imóvel e do ganho que o imóvel pode dar? Porque você mesmo disse já alguns minutos atrás, o Brasil está em liquidação, o preço dos imóveis está em liquidação para o investidor de fora. Para cá não, porque houve uma perda de renda, mas para fora está em liquidação. Então, fala um pouquinho disso para a gente antes da gente encerrar. Não, é o que eu falei, assim, eu acho que algo onde você consiga hoje, né, fazer um paralelo com a compra de um imóvel, onde você tenha um ganho semelhante. Obviamente a bolsa é um instrumento que pode sim gerar mais retorno, mas é muito mais arriscado, né? Isso aí fica evidente nas oscilações aí que a gente viu nos últimos meses. Mas assim, a única coisa que se assemelha ao termos de ganho financeiro de um imóvel são os fundos imobiliários, e aí quanto mais você se aproxima da tese de imóvel residencial, mais palatável fica com algo que se equivale. Então, vamos investir num segmento de laje corporativa, isso aí, talvez essa é uma tese já bem difundida, né? Você investe em lajes corporativas para você receber uma renda. Talvez as lajes corporativas não ofereçam o mesmo tipo de retorno no aluguel do que eventualmente um imóvel. Então, assim, acho que esse é o paralelo. No mercado de capitais, acho que o que mais se assemelha aos retornos financeiros de imóveis seriam fundos imobiliários, mas, de novo, acho que o investidor de imóvel também ele é bastante peculiar, ele conhece muito bem a região, ele conhece muito bem o tipo de imóvel que ele está analisando, e talvez ele vislumbre ali uma oportunidade melhor do que ele está eventualmente analisando em cima de um fundo imobiliário que tem uma tese um pouco mais diversa, ativos mais pulverizados.
Então, acho que isso também depende um pouco da cabeça do investidor e aquilo que ele tem mais familiaridade. Obrigado, Guilherme. Cláudio, eu vou fazer uma sacanagem com você. Você ficou muito quieto hoje. Eu não vou fazer as considerações finais, não. Eu vou passar a bola para você, chefe. Resolve aí, faz aí as considerações finais para a gente. Eu aproveito Não, aqui já para me pelo despedir do contrário. Guilherme, do Basílio, agradecer a presença deles e de todos os nossos aí participantes da rede, do Secov, e passo a bola para você aí. Faz aí as considerações finais e conta para a gente aí o futuro. Não, agradecer aí, Basílio, a gente está formando aí uma rede de apresentadores. Eu acho que se o mercado imobiliário demorar um pouco a vingar, a gente vai começar a ter concorrência com, de repente, com Fátima Bernardes, Luciano Huck, Faustão e assim por diante. Então, bom, agradecer aí mais uma vez, Nelson e Ricardo, pela parceria nas nossas lives. Agradecer aí ao Guilherme e ao Basílio por terem aceito aí gentilmente o nosso convite de estar aí na companhia dos nossos ouvintes aí, compartilhando informação. O nosso objetivo aqui na live da Vice-Presidência de Intermediação Imobiliária e Marketing é trazer informação de qualidade, né? Acho que esse é o papel do Secov, é o papel da nossa vice-presidência. Nesse momento, acho que nada mais importante do que compartilhar informação, trazer experiência, pontos de vista diferentes. Acho que, nesse momento, os sindicatos, as associações de classe têm um papel fundamental para trazer informação. Por isso, eu faço, mais uma vez, aqui para encerrar, um apelo para que vocês prestigiem o nosso Secov, para que vocês prestigiem a nossa pesquisa, compartilhem conosco as informações do que está acontecendo aí na sua imobiliária, na sua empresa, porque essa informação enriquece ainda mais o nosso termômetro, as nossas pesquisas e volta para vocês, para que vocês possam tomar as melhores decisões. Vamos estar com as nossas lives agora não mais semanalmente, mas quinzenalmente, trazendo aí sempre informação de qualidade para vocês. Peço aí que todos continuem nos prestigiando, né? Acho que foi uma vitória, como o Basílio falou, enorme do nosso Secov, que particularmente desde o primeiro dia vem brigando pela retomada do nosso setor e mostrando a importância do nosso setor em estar retomando para garantir emprego, renda para milhões e milhões de pessoas que trabalham nas nossas obras, nas nossas imobiliárias, nos nossos estandes de venda. Então, acho que isso reforça ainda mais o momento que a gente está vivendo, a importância da gente estar junto dos nossos sindicatos de classe. Obrigado aí mais uma vez, Guilherme, Basílio. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, se cuidem. E agora, vamos às vendas, Nelson e Ricardo. Estamos de volta aí na luta, estamos de volta com as imobiliárias, estamos de volta com os nossos estandes de venda. Agora vamos vender. Um abraço. Bora vender, né, Cláudio? Bora vender. Bora vender, bora vender. Isso aí, gente. Gente, Obrigado. Bom vê-los. Sintam-se abraçados todos. Abraço, valeu, galera. Abraço.